Fala galera, gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com a viagem à Serra Catarinense em Urubici. Foi muito bacana, tá? O passeio. Eu não sabia para onde eu estava indo, né? Então fica de dica, né? Saber onde você tá indo antes do passeio para você poder se programar. Eu, por exemplo, não levei nenhuma roupa para o passeio de exercício, e o que eu acho que fica bem válido para vocês levarem uma leg, levar aí uma roupa para fazer um exercício, até porque é muito percurso de caminhada, é morro, então acho que é melhor a gente estar adequado ao passeio que a gente está fazendo. Outra coisa também que vale muito lembrar vocês é sobre a energia elétrica, né? Porque eu sou do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, e aqui no meu estado, aqui na minha cidade, é 110 a energia. Lá já é 220, né? Aí fica a dica, né? Porque, por exemplo, eu levei um monte de roupa que precisava passar e não tinha, né? Eu levei o ferro junto, né? Mas não tinha como usar o ferro. Então, tive aí um pouco de desafio. Também cuidar bem, se atentar à questão da época, né? Eu fui agora nesses últimos dias ali do dia 9, dia 10, dia 11 de setembro. Então, início de mês de setembro. E tava uma época com um clima bem agradável, tá? Então, tava ali em torno de... chegou a 4 graus, mas também chegou a estar 25, 26 graus durante o dia, tá? Então não tava tão quente. O que é bacana também compartilhar com vocês onde eu fiquei, tá? Eu vou deixar videozinhos para vocês também estarem vendo. Fiquei então no primeiro dia que a gente chegou em Urubici, a gente ficou na cabana Pousada Boutique Valé. Gente, foi uma experiência muito doida chegar até o local, porque é muito alto, tá? Então, assim, além de ser muito alto, é morro, né? Então, você tá subindo o morro. O local não tinha nada pra frente, né? Então, era pra ser a pousada a última ali daquele morro. E foi muito doido, porque, assim, era 8 quilômetros de distância até o asfalto, né? Da cabana até o asfalto. Mas, gente, parecia que era tipo uns 50 quilômetros, juro pra vocês. Era muito de difícil acesso. Então, assim, vão preparado. Escolham bem a cabana que vocês querem ficar em Urubici. Tem mais de 7 mil pousos lá, então tem muita opção, né? Aí cabe vocês o que você vai querer ter. Se é a vista, conforto, a questão da banheira. A gente também tinha visitado uma pousada antes de chegar ali, que é a Cold Mountain. A gente chegou e ia até, né, do outro lado do morro visitar, mas não gostamos muito, porque a vista da banheira era tipo um matinho assim, que não tinha uma vista tão legal. Aí a gente não ficou no local e fomos conhecer pelo Booking o chalé ali do Valé. Cara, no caminho, juro pra vocês, porque a localização, ela parou bem antes, né? Então, parecia que eu tava indo pro meio do nada, tipo, e a gente já tinha pagado a reserva e estávamos indo e não encontrava o local. Daí, achamos um casal no caminho, e daí ele falou que era pra continuar indo reto, que ia ter plaquinhas. Eu falei, que bom. Chegamos no local e a gente entendeu, né? Porque até brincamos que o nome era Valer a Pena, né? Vale a pena a chegada, porque, gente... é muito lindo mesmo, tá? Vou passar a foto pra vocês, mas é lindo demais. Como a gente teve 5 dias de chuva naquele período da semana que a gente foi, e daí tinha aberto o sol, então quando a gente acorda bem cedo, as nuvens estão tipo pra baixo de você, assim. E eu acordei, sou preguiçosa pra ver amanhecer de sol, né? Adoro um pôr do sol, mas aquele dia acordei e fui ver aquele amanhecer, e foi assim, surreal de tão lindo. Eu acho que foi uma experiência muito incrível, porque você vê a nuvem assim abaixo de você, sabe? Então foi muito legal a experiência. Tava 4 graus, saí da cama, tava quentinha, né? Até porque ali no vale ele tinha o lençol que aquece, né? E daí você tinha a opção também de fazer o fogo com lenha. Porém, nossas tentativas foram um desastre, porque era difícil ficar mantendo aceso, entendeu? Mas aí tem um aquecedor no quarto, ar-condicionado também, né? Então isso que é bacana de lá, que tudo tem ar-condicionado e tem a questão ali pra você acender ali. Então nesse dia que a gente ficou nessa vale, a gente olhou e falou, cara, não tem como descer pra jantar, porque é muito difícil, é muito ruim de chegar até o local.
Aí a gente falou assim, tem que ver se o local oferece algo para comer. E lá eles têm realmente molho congelado, tem massa para você fazer o preparo no local, porque tem toda a louça. Então fica a dica, se caso você queira ficar num lugar assim com difícil acesso, leve e se prepare para o café da manhã. Eles também oferecem, mas para mim eu achei muito caro, era quase R$ 400 para 2 pessoas tomar café da manhã. Para mim, eu pago isso num jantar, mas não num café da manhã. Por mais que eu ame café da manhã, né, gente? Mas era bem fora mesmo, né? E pelo Booking a gente ganhava um café da manhã com pãezinhos, leite, café e manteiga e queijo. E tava perfeito pra gente também. Mas aí, então, fica a dica. Ali no Vale tem 4 restaurantes que até o caseiro ele indicou que fazem a entrega de jantar lá. Eu até me surpreendi, porque a gente ia acabar de chocar com a chegada, né, da ida. E daí ele falou isso, que realmente tinha umas 4 empresas que fariam a entrega ali. E a gente entrou em contato pensando numa pizza, né, porque a gente levado um vinho. Inclusive lá eles oferecem vinho também. Outra curiosidade, vinho na Serra Catarinense é caríssimo, tá? A gente é acostumada aqui do ladinho do Paraguai, da Argentina, dá uma sofrida com o preço lá, viu? Então a gente fez o pedido para uma pizza, o pessoal ia cobrar R$ 75 para entregar lá, o que eu acho barato pelo local, sabe? Nem consigo imaginar eu de moço subindo daquele morro de noite. Mas a pizzaria tava com menos funcionário, então eles não conseguiram fazer a entrega pra gente. Acabou que a gente pegou num sushi, tá? E também fizeram entrega lá. Demorou, assim, 40 minutos pro pessoal chegar até o local, que eles também eram bem quase já na final da avenida lá de Urubici. Levaram lá, cara, cobraram R$ 55. Ainda acho super barato pelo empenho, viu? Então, de parabéns. Falei, minha vontade era de abraçar. Obrigada por salvar minha janta, né? Mas era de difícil acesso mesmo. E na segunda noite, a gente então optou por ficar em algum lugar mais próximo, até por conta de fazer passeios, né? Porque no primeiro dia a gente foi conhecer a Cachoeira de Papuã. A Cachoeira de Papuã, ela é muito linda. Para quem é muito aventureiro, tem opção de fazer um balanço infinito, que você é amarrado e jogar, tipo, pro nada, para uns 200 metros de altura. Tem a opção de fazer um piquenique também, que você senta na mesinha, eles te amarram lá, te jogam pro meio do nada. E também tem a opção do bicicleta, é um passeio de bicicleta, assim, sabe, numa corda de aço, assim, que é o mais alto do Brasil. Gente, é muito alto. Eu queria muito ter coragem de ter ido, mas eu não tenho coragem, porque eu ia dar sei lá, eu ia surtar lá no meio por conta de ter medo de altura, tá? Eu falo que eu adoro velocidade, mas a altura não é pra mim. E é muito legal, sabe? Eu acho que o passeio da bicicleta era R$ 180 por pessoa. E o balanço infinito era R$ 82 também. Muito louca a experiência, porque jogado pro nada ali. E então, assim, a tirolesa tinha mas era uma tirolesa mais simples, não era lá nas imagens da cachoeira. E daí tem uma passarela que você conhece. Para você acessar esse local é R$ 60 por pessoa. O ingresso para você acessar, para ver a cachoeira ali no mirante, e daí você ter acesso a esses passeios radicais também. Ali tem uma vendinha dentro, onde eu comprei até uma boina, gente. Comprei uma boina de couro, porque tava bem frio nesse primeiro dia. Depois acabou que eu nem usei, porque ele ficou quente. Mas eu também coleciono imã de geladeira quando eu faço os passeios. Então, comprei meu primeiro imã da viagem ali. E também tô colecionando, não bastasse o imã, agora copinhos, tipo, bem pequenininhos, sabe? Decorativo do local. E daí fiz a compra ali. Então, esse foi nosso primeiro dia. No segundo dia, a gente, então, fez o passeio pra Serra do Rio do Rastro, tá? A gente foi conhecer também a fenda lá do Corvo Branco, da Serra do Corvo Branco, mas ela tava sem acesso, eles estão fazendo, acho que uma reforma na estrada, mas a fenda era possível conhecer e a gente foi lá conhecer. Muito lindo também, porque é tudo natural, né? Imagina quantos milhões de anos aquilo para não ser, né, não acontecer de ter feito ali. Então ficou bem legal a visita ali, o local tava um dia bem bacana também. E foi bem legal, assim, de conhecer, não tem nenhum custo para chegar até lá. E após, então, a gente
você mandou pra Serra do Rio do Rastro. Lá a gente chegou, logo quando você chega lá, tu tem uns cafés, você tem tipo um barzinho bem... Lá é tudo muito assim de ciclista, né? É conhecido como capital do ciclismo, motociclismo. E daí tudo é cheio de adesivo. Aí você chega lá nos barzinhos ali antes de descer a serra. Cara, é muito lindo a visão. Também vou postar aqui pra vocês. E é lindo, lindo demais aquela visão. E daí a gente pega e conhece ela de cima, pra daí você poder fazer a descida dela. Comprei meu segundo imã, né, porque eu adoro colecionar. Então comprei o imãzinho da Serra do Rio do Rastro, tiramos algumas fotos, tem os coatis lá, que avançam em você pra comer o que você estiver oferecendo. E a gente desceu a serra, mas não toda ela. Gente, eu tenho labirintite. Fica a dica pra quem tem labirintite, às vezes toma um Dramin antes ou algo assim, porque é muito puxado. É muito sinuoso a serra, obviamente, porque está na serra. Mas eu passo mal, então me dava muita tontura, tá? Então a gente desceu um bom tanto da serra, muito louca, muito lindo, muito alto. Vale bastante a experiência. Mas aí depois a gente subiu ela e fomos pro segundo chalezinho, onde a gente ficou um loft das montanhas. É um local mais próximo da cidade, mas tinha banheira, tinha um para você pôr fogo, mas era com os pallets, sabe? Então ele era muito mais fácil, muito quentinho. Tinha uma vista pro mato também, mas não era tipo vista de montanha, algo nesse sentido. Mas era muito confortável. Se da café da manhã foi muito bom também, tá? No Valé, pelo Booking, a gente na primeira noite conseguiu por R$627, tá? A diária, enquanto nesse loft a gente conseguiu por 395 no Booking também, tá? Ambos com café da manhã, mas daí o café da manhã desse loft foi muito superior, né, do que o oferecido pelo Valé. E assim, tinha essa parte boa de estar próximo da cidade, porque na quinta-feira de manhã a gente ia para o cartão postal de Urubici, né, gente, que é a Pedra Furada, né? A gente foi então conhecer a Pedra se chama Morro da Igreja, porque deste nome não pesquisei, mas tem aí lá em cima, você vê uma vista incrível também, sabe? É muito alto, tudo muito alto, tinha lá de 1.800 metros de altitude, então assim, vale muito a pena a vista. Eu que sou cagona com altura, superei meus medos, mas fui lá conhecer, vale a pena, é uma experiência única, gente, vale muito a pena. Então, fica essa dica aí desses dois locais, até porque, gente, a gente querer ficar nesse loft na segunda noite foi para querer conhecer o centro à noite, tá? Urubici, no primeiro dia a gente almoçou no Brasa Parrilha, foi sensacional o almoço, tá? Foi muito bom a comida, faz carne de parrilha, adoro carne de parrilha, você vem com os acompanhamentos. Então era muito bom e um preço bem ok, bem bacana também, tá? Para você estar almoçando. Eles trabalham de manhã, do meio-dia, então até as 5 horas da tarde, acho que é das 11 até as 5 horas da tarde, à noite não abre, tá? E daí à tarde a gente fez um passeio também no Lugano, tomar um chocolate quente, porque lá tem a chocolateria Lugano, que tem um chocolate quente bem gostoso. Mas lá na Serra do Rio do Rastro eu tomei um chocolate quente muito melhor e mais barato. Tava bem cremoso. Mas Urubici, então, ela tem um centro muito, assim, pequeno. Eu não achei que faz sentido para ser algo tão turístico, tá? Eu já visitei, por exemplo, Porto Seguro, na Bahia, onde você vê muito comércio de artesanato na noite. O pessoal recebe os turistas, vendem de tudo para você beber, comer. E ali em Urubici não é muito assim. Eu não sei como que é em alta temporada, mas o centro é bem vaziozão. A gente foi numa pizzaria, primeiro que estava eleita lá como a melhor pizzaria de Urubici. Porém, chegando lá, cara, era só povo de lá, sabe? Não tinha turista no local. Era, tipo assim, o povo deles mesmo lá. E daí a gente achou que era... A gente não, né? O Rodrigo achou que era muito simples e a gente queria algo diferente. Então, a gente foi procurar um local melhor e a gente parou no Semula.
Acho que assim que se fala, mas tem um local lá onde já tinha uma aparência visivelmente bem mais bonita do local. Inclusive tinha vinhos diferenciados, vendia na taça. Eu tomei até uma taça de 120 ml de um vinho lá que ficou, sei lá, um ano no barril. Não sei nem quem que era o vinho, né? Sei que era R$ 45, 120 ml. Então, assim, tudo muito. Os vinhos são bem mais caros, né? E a comida, a pizza estava muito boa. Só tem um tamanho de pizza que vem 8 pedaços, na média ali de uns 120, R$ 140. Mas era um bom local para comer, tá? Super recomendo. Tinha uns pratos muito atraentes, vende massa feita lá na hora, o que eu amo massa, gente. Sou apaixonada por massa. E era um local bem legal, então simula para vocês jantarem, brasa parrilha para almoço. A gente foi conhecer também o Bodegão. Bodegão é famoso lá, vende uns pratos típicos, porque você visitar a Serra Catarinense tem muito prato com pinhão. É muito tradicional deles lá, né? E daí tem uma paçoca no Bodegão, paçoca de pinhão com carnes, tipo linguiça, essas coisas, elas vêm picadinha. Ela faz uma paçoquinha, parece uma farofa. Era bem gostoso, tá? Mas era tipo R$ 80 uma bodeguinha assim. E daí, por exemplo, daí foi pedir um acompanhamento, uma truta, um filé de truta, né? Que lá também é muito típico a truta. Que é um peixe, tá? Que é só da região mais fria, então pra nossa região aqui a gente não tem truta. E daí foi pedir um adicional da truta, era R$ 45 um pedacinho, assim. Então, assim, realmente o Bodegão foi um local que eu peguei uma massa, tipo um molho branco, com uma peça de salmão. Não tinha nada demais, até porque era um penne, sabe? Esses penne que você compra no mercado. Então, não achei assim, era R$ 148 o meu prato. Então, assim, eu achei fraca a comida pra... Tipo assim, não tinha nada demais pelo preço. Então, assim, achei que o Bodegão ele é um preço mais caro, o local é ok. Mas a comida não tinha nada demais. A paçoca ainda foi o mais interessante ali de ter provado por conta de ter o pinhão, que era algo típico deles também. Gente, também quero deixar de dica pra vocês, porque foi muito lindo. Quando a gente estava voltando da Serra do Rio do Rastro, no percurso tem a churrascaria Cascata. Quando vocês chegarem nesse ponto, cara, desça e vá conhecer o fundo do quintal dos caras lá, porque é muito lindo. Vou deixar aqui pra vocês verem também, mas é lindo, lindo, lindo demais o local. Eu achei assim que foi lindo de ver. Depois eu olhei a cascata, né, a cachoeira de frente também, porque daí tem tipo um apoio do turista com uma polícia militar pra frente, que daí você consegue parar e até descer. A gente não desceu, só olhamos de cima, até porque já tava exausto, gente, não aguentava mais. Então, pra quem tem problema de labirintite, lembra do que eu falei, né? Porque é muito sinuoso, as estradas são boas estradas, então você tem estradas boas, mas muito sinuosas, né? Então, pra quem tem problema de... até eu vi que eu uso o Apple Watch e tava com a oxigenação no sangue mais baixa nesses períodos, porque até por conta da altitude, né? Isso acontece quando a gente tá doente, ou no caso de ter ido pra um lugar com altitude maior do que a gente tá habituado, tá? Então, seria esse o meu mini experiência aí de Urubici. Até porque mais que isso, gente, eu acho que fica meio inviável. Talvez tenha alguns outros passeios, inclusive quando você vai visitar lá o Morro da Igreja, tem logo a saída, você entra à esquerda, tem para visitar o Véu da Noiva. Acho que era R$ 35 por pessoa, mas eu olhei a cachoeira, não tinha nada demais, assim, sabe? Então não foi algo que eu quis conhecer, nem o Rodrigo. A gente não teve passeios a mais que a gente quis conhecer. Eu acho que foram os locais que a gente viu que tinha mais visitações, que foi lindo de conhecer, a gente foi. E até porque passar muitos dias ali acaba enjoando daí, até porque é muita curva, muito, né, muito sinuoso. Mas valeu totalmente o passeio, deu de conhecer um lugar incrível. Fica a dica para vocês, não deixem de conhecer e leve um vinho de casa. Leve um vinho de casa e aproveite o Urubici, assim como eu aproveitei. Um beijo!